bom dia e bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Vamos para mais uma manhã devocional. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bom dia, Taninha. Que alegria ter você por aqui, amiga. Deus te abençoa. Bom dia, pessoal, turma abençoada. Deus abençoe a vida de vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Bom dia, Tuane. Bom dia, Nath. Deus abençoe vocês. Hoje é mais um dia que o Senhor Ele já fez. E hoje nós temos mais uma oportunidade de aprender com o Pai, mais uma oportunidade de render os nossos corações à vontade dEle, de caminhar em direção ao propósito e fazer aquilo que Ele espera de nós. Amém? Vamos orar? Enquanto a nossa turma vai entrando, nós vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. Já vou comunicar no grupo que nós estamos ao vivo. Meu WhatsApp ainda está abrindo. Bom dia, Jennifer, sua linda. Deus te abençoa. Bom dia, linda, linda. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua vida, sobre a sua casa. Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Se você pode, feche seus olhos aí onde você está. E agradeça ao Senhor por mais um dia. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Obrigado pelo fôlego de vida. Obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Obrigado pela tua presença, Pai. Nós te louvamos pelo que o Senhor é e não pelo que o Senhor tem trago ou feito nas nossas vidas. Nós te louvamos porque temos um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que é presente, um Deus que cuida de nós. Obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus. Papai, nós queremos render a nossa mente, o nosso coração e toda a nossa vida a Ti nesta manhã. Queremos conhecer mais do Senhor, queremos nos aproximar, queremos nos render em intimidade, em adoração, saber quem o Senhor é, Pai. Queremos conhecer o Senhor de fato e de verdade, não só de ouvir falar, mas de experiências, de saber quem o Senhor é em detalhes, Pai. Se revela aos teus filhos nesta manhã, nos mostra a tua vontade, nos conduza ao centro do teu querer, alinha o nosso pensamento, o nosso coração, à tua vontade, Pai. Que o Senhor não venha, Pai, simplesmente por conta de uma oração, atender às nossas vontades, desejos e anseios, mas que o Senhor venha nos mostrar, Pai, a tua vontade, o teu anseio, o teu desejo, e que nós possamos nos encaixar, Pai, no teu cronograma. Nos livra, Pai, de querer trazer o Senhor para a nossa agenda, mas nos inclua naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que o céu está movendo, em nome do Senhor Jesus. Nós temos muito a aprender no dia de hoje. Venha por meio da tua palavra, fala ao nosso coração, muda aquilo que precisa ser mudado dentro de nós, Pai. É o que nós te pedimos nesta manhã. Usa a tua palavra, nós sabemos que ela é atemporal, que ela falou ontem, que ela fala hoje e permanecerá falando ao nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo fique à vontade, que ele traga discernimento, entendimento aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu já quero abençoar, Pai, cada lar, cada família aqui representada, tanto as que estão presentes, quanto as que vão passar por aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que o Senhor, Ele possa nos dar discernimento, que o Senhor, Ele possa mesmo falar ao nosso coração por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre sua casa, sobre a sua vida. Deixa eu mandar aqui no grupo.
minutinho. Hoje nós vamos para 1 Samuel, capítulo 2. Bom dia, Sol, Deus te abençoa. Bom dia, Ju. Bom dia, Lila. Chegou a tempo, Lila. Bom dia, Simone. Deus abençoe a vida de vocês. Bom dia, Renatinha. Vamos lá para 1 Samuel, capítulo 2. Hoje nós vamos falar sobre oração de louvor de Ana. Na segunda-feira, quarta-feira nós introduzimos o livro de 1 Samuel e nós falamos sobre essa introdução, sobre quem era Eucana. Eucana foi o pai de Samuel, Ana, a mãe de Samuel, Penina era uma das esposas de Samuel, a esposa que irritava Ana ali todos os dias. Bom dia, Dani, Deus te abençoa. Irritava Ana todos os dias, e nós vimos que todos os dias, todos os anos, eles subiam ali no templo para entregar a oferta deles ao Senhor. E nós vimos a oração que Ana faz, pedindo ao Senhor um filho para Deus, e Deus concede esse filho para ela. A palavra de Deus diz que ela faz uma oração, e a oração dela: Deus, se você me der um filho, esse filho eu darei ao Senhor. E nós falamos muito sobre revisar as nossas orações com o Senhor, porque muitas das vezes a gente começa a orar algo, orando, mas pedindo para os nossos próprios prazeres, deleites, e não pedimos para que a vontade de Deus seja manifesta e que Ele glorifique a Deus diante da nossa petição. Às vezes nós pedimos somente para nós, sabe? Gente, e eu não julgo porque nós somos humanos, sabe? Somos humanos, viemos de uma criação totalmente revirada, viemos de criações que são totalmente opostas aos padrões humanos, né? Então, por isso eu não julgo. Bom dia, Rafael. Eu não julgo, às vezes, quando a gente começa a fazer orações tão egocêntricas, porque nós aprendemos dessa forma. Porém, quando nós convertemos, né? Quando eu falo convertemos, soa uma palavra meio religiosa, mas esse converter significa quando nós mudamos de rota, quando nós encontramos Cristo, a nossa posição ela deve ser diferente. Por isso que eu falo converter. Converter significa eu estava indo em uma direção, agora eu mudei de direção. Então, quando alguém fala eu converti, antes eu falava mentira, então conversão significa agora eu falo verdade. Se eu estava indo num caminho de morte, agora eu vou num caminho de vida. Se antes eu adulterava, agora eu não adultero mais. Tá entendendo? Se antes eu era um fornicador, agora minha vida é ajustada. Se antes eu era um orgulhoso, soberbo, agora eu sou humilde. Entende? Então, quando eu falo conversão, é a mudança de rota. Eu vou falar com vocês uma coisa. Todo mundo, quando a gente olha para a Bíblia, o chamado de Jeremias, Isaías, José, Davi, a maioria das pessoas que foram chamadas na palavra, todas elas questionava e falava: Senhor, eu? Você tem certeza que sou eu a pessoa que você está chamando? Sabe, não dou conta. A gente viu que Gideão, passamos por Juízes recentemente, e Gideão foi a pessoa que falou assim: mas Deus, Gideão estava malhando trigo, escondido em um lagar, e Deus aparece para ele e fala assim: Gideão, você é um homem forte e corajoso. Aí Gideão fala assim: opa, eu não tô vendo isso. Porque naquele momento onde os midianitas estavam oprimindo Israel, Gideão estava escondido. E Deus aparece e fala assim: Gideão, você é forte e corajoso. E aí Gideão vai falar assim: tá, mas eu tô escondido. Ele vai falar assim: eu te levantei para libertar
Israel da mão dos midianitas. Naquela palavra, Gideão confia. Ele vai falar só para Deus o seguinte: mas Deus, da minha casa eu sou o menor. A minha família é a menos favorecida e a minha tribo dentre Israel é a menor de todas. Gideão está falando para Deus o seguinte: olha, Deus, se o Senhor quer escolher alguém para fazer história, para mover algo, escolhe alguém da tribo de Judá, talvez, alguém de uma tribo mais exuberante, escolhe alguém que seja imponente, escolhe alguém que sabe falar, que sabe guerrear, um bom guerreiro, alguém forte, corajoso, de fato. Mas Deus está falando assim: Gideão, eu já escolhi. Você é um homem forte e corajoso, independente de você ver ou não, porque eu já vi o futuro. Então tem coisas na nossa vida que nós não estamos vendo, porém Deus já viu, Deus já olhou o lá na frente e Ele apostou em nós. E nós só precisamos acreditar na palavra do Senhor e caminhar. Eu vou falar por que eu estou dizendo isso. Só que hoje nós estamos vivendo numa sociedade tão egocêntrica, gente. Numa sociedade tão sabe? Uma sociedade que você entra no Instagram. Eu não tô falando nada sobre coach, eu não sou contra as pessoas que trabalham com coach. Eu tenho um resultado da minha vida, Raira antes coach, Raira pós coach. Não é sobre isso, mas tem algumas mensagens de coach que diz: você é a única pessoa que pode fazer por você. Trabalhe o seu eu. Você precisa ser a sua melhor versão. Construa o seu eu, sabe? São algumas mensagens que vêm com um eu tão endeusado que as pessoas têm construído uma cápsula ou até mesmo um santuário para o eu, e onde o seu eu é a única coisa que importa. Influencers que vêm se levantando na nação, mostrando o tanto que o seu eu tem que ser cuidado, tratado. Olha como o seu eu importa. Eu não tô menosprezando o eu, porque quando eu tratei o meu eu e equilibrei o meu eu, alma, com o meu espírito, eu consegui fluir em tantas coisas na minha vida. Mas quando você começa a tratar só o seu eu e esquece que você é alguém dentro de Deus, isso é um problema danado. E Deus falou comigo no meu coração e falou assim: filha, eu não preciso de influencer. Eu preciso de testemunhas. Eu não preciso de pessoas que ficam no Instagram contando da vida delas. Eu preciso de pessoas que testemunhem o que estão vivendo comigo. Abrir um Instagram, gente, para colocar uma velinha, para colocar um cantinho devocional é muito fácil. Sabe? Eu falo que se eu quiser fazer isso, eu faço. Mostrar o meu cantinho devocional. Mas se eu não estiver fazendo devocional todo dia, de nada vale. Porque a minha alma vai estar caminhando para um lugar de destruição. Se nós endeusar o eu e nos tornarmos seres egocêntricos, tratado somente o eu, pode ser que em algum momento a gente não escute a voz de Deus nos chamando e dizendo: venha, filho, antes de você nascer, eu te instituí profeta das nações. Pode ser que a gente não veja as palavras do Senhor se cumprindo na nossa vida, porque vamos estar gastando tempo demais com os nossos eu. E é aí que eu chego na oração de Ana, né? Ana, em muitos momentos da vida dela, ela pedia um filho para satisfazer os desejos dela, até que em um momento ela olhou e falou assim: não, peraí, deixa eu pausar. Não se trata de mim, se trata da minha vontade sendo feita e cumprida em Deus, e que aquilo que eu quero glorifique o nome do Senhor. E aí eu te pergunto, tem alguém aqui que na quarta-feira, que estava assistindo essa live na quarta-feira, que corrigiu a oração? Teve alguém que corrigiu a oração? Sabe? Eu corrigi as minhas orações.
Porque tem oração que a gente faz, que a gente fala assim, era para satisfazer os meus desejos. Deus tem chamado para cada um de nós. Qualquer dia eu venho ministrar para vocês sobre desígnio, mas o que eu posso dizer para vocês é que cada um de vocês foram designados para algo. Sabia? Desígnio é aquilo que Deus te chamou para fazer. Você foi designado para algo. Quando nós olhamos para Eva, Eva não foi chamada para ficar passeando no jardim. Não foi. Eva não foi designada para ficar dando voltinha no jardim, dando nome para animal, não. Porque quem teve desígnio para dar nome para animal foi Adão. Mas quando Eva veio para essa terra, Deus falou com Adão assim, olha, tô vendo que Adão tá só, far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, farei para ele uma companheira, alguém que vai estar com ele todos os dias para auxiliar, para fazer companhia. O desígnio de Ana, ou de Eva, era ser companheira de Adão. Ela não nasceu sem propósito. Assim Abraão. Abraão não nasce sem propósito. A palavra diz, farei de você, Abraão, um pai de muitas nações. E às vezes, a gente olha para a nossa vida e acha que a nossa vida pode ser guiada de acordo com as nossas vontades. E não é assim. Nós somos designados para algo. Raira, como eu encontro o meu desígnio, então? É aquilo que te indigna. O seu desígnio está relacionado com aquilo que te deixa indignado, enfurecido, aquela causa que você fica assim, nossa, meu Deus. Nossa, isso me deixa um pouco taiado. De ver, te deixa assim, apavorado. Às vezes vai ser a forma como as mulheres são tratadas, abuso, crianças que são abandonadas, as viúvas, racismo, causas que os pobres, não sei. Talvez desviados, pessoas que desviam do caminho, te deixa tipo, meu coração fica indignado com essas pessoas. Então, são causas assim que vai apontar o seu desígnio. Eu tenho um problema sério com mentira. Eu detesto mentira. Tem algumas coisas que, pra mim, tanto faz como tanto fez, não ligo, não é meu departamento, se tá subindo a água, se tá descendo, pra mim tanto faz como tanto fez. Mas se eu vejo pessoas afundadas em mentira, isso me deixa, furiosa. Então me deixa furiosa quando eu vejo alguém falando mentira. É tanto que quem caminha perto de mim sabe. Olha, eu tolero muitos pecados, tolero. Se eu chego com os discípulos pra mim, e discípulos que estão em fornicação, discípulos que bebem, discípulos que ainda estão lá na festinha, eu não tenho problema com esses discípulos, mas discípulo que mente, esses pra mim são os piores. Por quê? Eu não gosto de mentira, sabe? Não gosto. Então eu vejo que se esse é o meu desígnio, combater a mentira, eu preciso pregar a verdade, entende? Então é assim que eu caminho em direção ao meu desígnio. Eu desfaço a mentira pregando a verdade. Entende que o desígnio vai apontar para aquela indignação que tem no seu coração? O seu é justiça, linda? Pois o da Cacau também é justiça. Então é isso, desígnio é isso, aquilo que você foi designado para fazer. Porém, aos pouquinhos você vai entendendo, porque desígnio é muito diferente de propósito, é muito diferente do chamado que Deus tem para você. Por exemplo, chamado evangelístico, profético, pastoreio, entende? De ensino, tá?
são coisas diferentes. Exemplo, Jeremias. Deus falou assim, Jeremias, eu te instituir, te levantei como profeta nessa nação. Aí, depois dele falar que ele vai ser profeta, né, que era o propósito, o chamado de Jeremias, ele vai falar assim, e o seu desígnio, Jeremias, é combater a corrupção. Você vai fazer algumas coisas para mim. E olha o que Deus vai falar com ele. Deixa eu pegar essa Bíblia. Jeremias, você vai arrancar e derrubar, destruir, arruinar, edificar e plantar. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca, esse é o seu desígnio. Você vai fazer tudo isso aqui. O povo de Israel estava desviando e Jeremias foi levantado para reposicionar o povo. Entende? Isso é desígnio. Agora deixa eu voltar para a palavra. Nós estávamos na parte onde temos que tirar o nosso coração do eu, colocar ele no centro da vontade de Deus e permitir que a vontade de Deus seja manifestada dentro da nossa vida, tá? Nossa, eu tenho isso com mentira também. E pode ser mentira boba, me irrita de tal forma que às vezes nem eu entendo porque fico tão chateada. Eu também fico muito chateada. Muito, 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 muito. 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 É por isso que, igual, por exemplo, o povo fala assim, Raira, eu admiro hoje as pessoas que perdoam dentro de um casamento. Eu admiro muito. Eu acho que escolher perdoar, recomeçar a família é lindo. É algo que o Senhor ainda precisa moldar muito no meu coração. Não falo que não perdoaria porque eu não sou casada, não vivo o contexto. Não sei como é, tá? Citei Jeremias capítulo 1, versículo 10, tá? Mas, pra mim, olhando hoje, tá? No meu contexto, gente, no meu contexto, tá bom? Eu não sou casada, eu não tenho um companheiro, não sei como é amar alguém, como se sujeitar, não sei. Admiro as pessoas que perdoam, mas pra mim, eu vejo que é muito difícil perdoar e seguir com a pessoa. Porque eu detesto mentira. E o ponto de traição, a pessoa mentiu pra mim. Entende? E por isso eu acho tão difícil continuar. Todo mundo que caminha bem perto de mim sabe, eu amo sem reservas, eu caminho quantas milhas for preciso. Mas se uma pessoa mente pra mim é igual o copo trincado. Copo trincado, nossa. Muito complicado pra poder voltar. Muito complicado. Então, admiro, tá? As pessoas que realmente reatam um relacionamento, pra mim, tem uma admiração sem igual. Porque com base na palavra tem todo o respaldo. Perdoar, seguir, recomeçar e aceitar isso com o Senhor. Mas pra mim ainda é algo muito distante, porque eu não consigo lidar com pessoas mentirosas. Vamos lá, capítulo 2 de 1 Samuel. O perdão dentro de um relacionamento é algo totalmente libertador. E o puro suco do amor. É uma verdade. Eu acho que o perdão, de fato, ele é isso, né, Luciano? As pessoas que nos ofendem, que nos machucam, elas precisam do nosso perdão. O perdão é isso. O perdão, ele é o verdadeiro suco de amor, né? O tempo todo. O tempo todo. 1 Samuel, capítulo 2. Vamos lá comigo? Nós falamos sobre Ana orar. E na hora que ela reposicionou a oração dela, não pedindo um filho somente para satisfazer os deleites dela, o prazer dela, mas quando ela disse, Deus, se o Senhor me der esse presente, eu te devolvo de volta. Aí o Senhor falou assim, não, beleza. Então agora você vai ter seus filhos nos braços, mas também não foi fácil para ela, porque na hora que ela teve o filho, ela ia saber ali que ela teria que entregar aquele filho. Então vamos na oração dela. Ana orou.
A oração de Ana, versículo 1. Meu coração se alegra no Senhor. O Senhor me fortaleceu. Agora eu dou risada de meus inimigos. Sim, me alegro porque me libertaste. Primeiro ponto aqui, já no versículo 1, né? Ela vai falar uma oração de exaltação a Deus e depois Deus único, santo e rocha firme. Ela vai declarar isso no versículo 1 e no versículo 2. Eu vou pegar duas traduções, a NVT e a NVI. Meu coração exulta o Senhor. No meu Senhor, a minha força é exaltada. Pontos para poder mostrar para vocês algo, uma curiosidade sobre o povo israelita, é que toda vez que eles vão fazer uma oração, eles têm esse hábito de trazer uma oração poética, tá? Eles vão trazer uma oração poética e essa oração vai vir com uma repetição para dar ênfase àquilo que está sendo dito, né? Quando a gente vai ver isso também em Salmos, é como se dissesse menina, moça. As poesias tinham uma repetição. Se tá falando que é menina, né? É uma menina, mas não precisa dizer que menina, moça. Então eles acompanham essa repetição de menina, moça, bela, bonita, né? Tão bonita quanto bela, né? Tem essa ênfase nesse exagero, é uma linguagem poética. Ana vai trazer essa essência para a oração dela. Nós vamos ver Davi usando, Salmos vai ser rodeado disso e durante a palavra nós vamos ver mais oração assim. Mas, porém, em Israel, quando eles estão orando, eles têm esse hábito até hoje. Rodrigo Silva vai falar que em Cabo Verde, ele foi em um velório e esse velório, eles têm o hábito de fazer uma poesia na hora ali, quando está velando a pessoa. E os parentes, né, os entes queridos daquela pessoa, eles recitam uma oração que é uma poesia feita na hora. Começa pela mãe e depois vai para a filha e elas continuam aquela oração em forma de poesia na hora, é improvisado na hora. Mas como eles sempre oram daquela forma, eles já sabem como encaixar a palavra. É tanto que a gente vai ver aqui na oração de Ana. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Então, exulta no Senhor, exaltada. Então, tem essa repetição. É uma oração poética. A gente vai ver o tempo todo ela trazendo essa forma de oração aqui em louvor. Ana reconhece, né, a alegria, a força que ela está recebendo aqui agora do Senhor, pelo Senhor dar Samuel para ela. A vitória não é só na maternidade, mas no encontro com um Deus que ouve. Ela está falando, Deus, meu coração se exulta no Senhor. No Senhor a minha força está exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Né? Cadê você? Nesse primeiro ponto aqui, nesse primeiro versículo, ela está falando: muito obrigado porque você me exaltou, te reconheço como meu único e soberano Deus, por isso estou exaltando o Senhor. Se você estiver colocando em anotação, nós vamos dividir essa oração. Você pode puxar uma chavinha na sua Bíblia e escrever do versículo 1, um coração que exalta a Deus. Foi assim que eu dividi, um coração que exalta a Deus. Versículo 2, Deus é único, santo e rocha firme. No versículo 2 ela vai dizer: ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Ela declara a santidade, singularidade e estabilidade de Deus.
e o coração que não apenas foi atendido, mas que aprendeu a confiar naquilo que Deus pode fazer. Segundo ponto da oração, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu ponto firme, eu confio em Ti. Ela está declarando: Deus, obrigado. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de Ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ponto 3, versículo 3. Não fala então orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. E ela está dizendo: olha, Deus abate os soberbos e exalta os humildes. Ana faz um contraste entre os orgulhosos e os que confiam no Senhor. Essa parte pode ser entendida como um eco de humilhação, a humilhação que ela tinha sofrido ali por Penina, porque há muito tempo ela vinha sofrendo aquela humilhação que era todo ano ela subia ali naquele templo e Penina falava que ela não tinha filho, e ela está declarando: olha, Deus ouviu a oração de alguém que foi humilhado, né? Ela não fala com amargura, mas ela fala com temor e justiça. Veja que ela está falando aqui: olha, deixem de ser tão orgulhosos e soberbos. Ela está falando: por que vocês às vezes se orgulham tanto? Por que são tão soberbos? Não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará a ação de todos. É como se dissesse: Deus nunca deixou de ver nenhum ato. Hoje eu vejo que Deus ele fez justiça. Cada ação está sendo observada por Deus. Deixem de ser orgulhosos, deixem de ser soberbos, porque esse é o Deus que resiste aos soberbos, mas exalta os humildes. Nós vamos ver agora o versículo 4. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Ela está se referindo dela mesma. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filho agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. Ela está dizendo: olha, servimos a um Deus que inverte quadros. Ela mostra que Deus é o Deus de reviravoltas. Os fartos passam fome e os famintos se sacia. A estéril dá à luz, a que tem muito se enfraquece. Ela empobrece e enriquece, ele empobrece e enriquece, humilha e exalta. Vamos lá. Versículo 6. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros. Humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte das cinzas tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e faz sentar em lugares de honra. Ao Senhor pertence os alicerces da terra, e sobre eles firmou o mundo. Gente, esse não é o nosso Deus? Fala a verdade. Eu não sei vocês, as experiências que já tiveram, mas eu posso dizer isso com muita propriedade. Eu já vivi tanta coisa na minha vida que eu falo assim: se não fosse o Senhor, eu não viveria. Deus ele vai nos colocando em tantos lugares que você fala assim: por sã consciência, não conseguiria ter chegado aqui. Deus é um Deus que inverte quadro. Por isso eu disse, quando nós terminamos de ler o livro de Ruth, lembra que a gente estava lá no livro de Ruth e Noemi, depois da morte do esposo dela e dos 2 filhos, ela chegou num quadro que ela falou assim: já não me chamo mais Noemi, já não sou mais agradável, agora sou Marga, Mara, porque Deus fez da minha vida amarga. Ela olhava para a vida dela e ela já não via mais saída, porque ela já era mais velha, os seus filhos já tinham morrido,
Não tinha mais saída. Porém, o nosso Deus é um Deus que ele faz de um lugar que não tem mais como fazer. Ele é um Deus que, pelo estalar de dedo, ele faz as coisas surgirem. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus que fala e pelas suas palavras as coisas surgem. E nós precisamos ter fé para acreditar que ele pode fazer na nossa vida. Não tem cenário desfavorável para Deus. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, para mim agora acabou. Não sei qual que é a sua idade, não sei quais sonhos você tem, não sei se é possível ou não, mas eu quero te dizer, para o nosso Deus não tem cenário de impossível. Não tem. Se Deus tiver propósito, te digo, ele vai fazer. Se ele não tiver propósito, ele não vai executar. Mas nós estamos vendo que ele é Deus que inverte quadro, estamos vendo que ele é Deus que abate os soberbos e dá graça aos humildes. Nós vemos que ele é um Deus que ouve orações sinceras, que quando o foco é ele ser exaltado e o nosso coração está com a motivação correta, ele opera. Nós só precisamos entender as coisas que Deus quer operar na nossa vida e posicionar da maneira correta. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Um Deus que inverte quadros. Não há situação impossível para Deus. Eu falo que, gente, eu mesma já fiz várias orações com o coração assim tão apertado, falando, Deus, aqui agora é só o Senhor. E parece que Deus ama pegar essas orações. Vou te ensinar algo. Toda vez que você estiver orando algo, pedindo para Deus algo que o homem pode executar e fazer, pode ser que Deus não vá se mover. Mas toda vez que você diz, Deus, agora aqui é só o Senhor, parece que ele pensa assim, opa, agora que eu entro. Quando as orações são, Deus, nesse ponto aqui, não tem mais jeito. Deus, aqui agora, eu não consigo fazer mais nada. Só o Senhor. Ele fala assim, é agora que eu entro, filho. É agora que eu vou executar. Porque é nesse ponto que eu quero trabalhar. Quando diz que é só o Senhor, é aí que ele entra, tá? Deus, ele tem propósito em operar muitas coisas na nossa vida. O nosso coração só precisa estar alinhado com o dele, tá bom? Ana viu em sua própria história a manifestação desse poder. Versículo 9. Deixa eu buscar aqui o versículo 9. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Será que tem gente que tem coragem de fazer isso, gente? A confiança na realeza e no governo de Deus. Do céu ele trovejará contra eles. O Senhor julga toda a terra. Ele dá poder ao seu rei e concede força ao seu ungido. Ana profetiza a monarquia que ainda viria. Ela fala do ungido, né? Ele dá poder ao seu rei e concede força ao seu ungido, Messias. Muito antes de Israel ter um rei, ou seja, sua oração é também profética e messiânica. Então Eucana voltou para casa em Ramá e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Esse episódio foi depois de Ana ter deixado ali Samuel. Lembra que nós terminamos o capítulo 1 falando que assim que a criança foi desmamada, Ana deixou ela ali com o sacerdote Eli para servir no templo. Então Eucana, né, que era o pai de Samuel, volta para sua casa em Ramá e o menino
servia o Senhor, ajudando Eli. E agora nós vamos entrar na história do profeta Samuel. Os filhos perversos de Eli, versículo 12. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinha nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacerdote. Às vezes a gente olha para o mundo de hoje e a gente acha que os problemas dentro da igreja começou hoje, que homens que são referência, homens quando eu falo, pessoas, tá, gente? Tanto homens quanto mulheres, que essas pessoas que são referências de Deus, que começaram a cair, que começaram a ser perversos, que começou hoje, não. Os filhos de Eli já estavam nessa posição há muito tempo atrás. Eles eram sacerdotes. Sacerdotes eram as pessoas que ofereciam sacrifícios, pessoas que tinham acesso aos lugares sagrados, aos lugares que eram santificados para Deus. A palavra está dizendo que eles não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem pelos seus deveres sacerdotais. Ou seja, eles estavam operando as suas funções de qualquer maneira. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificada ainda estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim, eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes, mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou a tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano sua mãe fazia uma pequena túnica e levava quando ia com seu marido oferecer sacrifício anual. Essa mãe não sobe para visitar toda vez, né? Ela vai uma vez por ano ver o filho. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhe dê outro filho em lugar desse que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Ele já estava muito idoso, mas sabia o que seus filhos faziam ao povo de Israel, e que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe disse: ouvi de todo o povo o mal que vocês praticam. Por que continua a agir assim? Parem com isso, meus filhos. Não são bons os comentários que escuto entre o povo do Senhor. Se alguém peca contra outra pessoa, Deus poderá intervir em favor do culpado. Mas se alguém peca contra o Senhor, quem poderá interceder? Contudo, os filhos de Eli não deram atenção ao pai, pois o Senhor já havia decidido matá-los. Um ponto. Além de seduzir as mulheres que ficavam na tenda, na porta ali da tenda, eles comiam a gordura que era de Deus. Quando alguém entregava um sacrifício, o sacrifício era entregue e tinha que queimar a carne e a gordura. E ali aquela gordura era assada. Só que o que eles faziam? Não, traz a gordura para mim que nós vamos comer a gordura. Então eles tiravam, roubavam a gordura do Senhor. Era isso que eles estavam fazendo. Me dá a carne, me dá a gordura,
sem ter queimado toda aquela gordura para o Senhor. Lá, quando a gente vai ver em Levítico, Deus fala assim, a gordura é do Senhor, né? Não coma a gordura. E os filhos de Eli estão falando assim, não deixa a carne queimar toda não, dá a gordurinha da picanha pra gente, a gordurinha que é boa, é isso que eles estavam querendo. Então eles pegam a gordura para eles, além de pegar a gordura, não fazer o serviço de forma correta, eles estavam seduzindo as mulheres. Os comentários na cidade era que os filhos de Eli não serviam ao Senhor corretamente. Aquele comentário já tinha chegado para Eli e Eli não tinha se posicionado. O único posicionamento que ele fala é, meus filhos, parem de fazer isso, o povo está comentando. Se alguém peca contra o povo, ainda há esperança, mas se pecam contra o Senhor, quem vai interceder por vocês? E eles não param, mas o Senhor já tinha decidido matá-los. Enquanto isso, o menino Samuel crescia e era cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Olha que coisa mais linda, né? Eu creio que Samuel devia ter um charme. Imagina uma criancinha servindo ao Senhor, que dengo, sabe? Uma criança de 6 anos, com roupa sacerdotal, né? Com uma veste de linho, levando ali, talvez, segurando a bacia para lavar, pegando ali uma pombinha, pegando a bacia com os pães, né? Levando ali o candelabro, sabe, movimentando as coisas dentro do templo, porque ele servia ao Senhor. Ele não fazia funções de sacerdote, mas ele aprendia com Eli o que tinha que ser feito. Então, as funções que dava para ele poder fazer, ele aprendia. Além de aprender a função, ele aprendia a lei. Ele estava ensinando para ele, ó, filho, é assim, as ofertas de paz, oferta para pecado. Ele estava aprendendo. Então imagina uma criança de 6 anos, que fofura, né? Aprendendo todo o serviço que ele estava passando para ele. Então o povo achava aquilo ali fofo. Certo dia veio um homem de Deus e transmitiu a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, eu me revelei aos seus antepassados quando eles eram escravos de Faraó no Egito. Escolhi seus antepassados dentre todas as tribos de Israel para serem os meus sacerdotes, oferecerem os sacrifícios no meu altar, queimarem incenso, usarem colete sacerdotal em minha presença. Além disso, designei as ofertas queimadas dos israelitas a vocês, sacerdotes. Então, por que você despreza o meu sacrifício e oferta? Por que honra seus filhos mais do que a mim? A palavra está vindo para Eli. Pois você e eles engordam com as melhores partes das ofertas do meu povo de Israel. Portanto, assim declara o Senhor, Deus de Israel, prometi que os membros de sua família, da tribo de Levi, sempre seriam meus sacerdotes. Agora, porém, declara o Senhor, isso não acontecerá. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Está chegando o tempo em que eu acabarei com a força de sua família e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição da minha casa. E quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Versículo 33. Sobreviverão aos poucos que eu não eliminar do serviço em meu altar. Mas seus olhos ficarão cegos e o seu coração se partirá, e seus filhos morrerão pela espada. E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei de seus 2 filhos, Ofni e Finéias, que eles morram no mesmo dia. Então levantarei um sacerdote fiel, que me servirá e fará tudo o que eu desejo. Estabelecerei a família dele, e eles serão sacerdotes diante do meu ungido para sempre. Então todos que restarem
de sua família se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento, pedindo: por favor, consiga para nós algum trabalho entre os sacerdotes para termos o que comer. Essa é a palavra que está vindo a Eli. Por quê? Porque eles desobedeceram ao Senhor. Triste é quando o Senhor destitui alguém. A gente vai ver isso acontecendo com a família de Eli. A gente vai ver isso acontecendo com a família de Saul. Saul também vai ser destituído. Olha, o nosso Deus, ele é maravilhoso. O nosso Deus, ele é lindo. Porém, ele também é muito sério, sabe? Deus, ele é sério. Deus, ele é justo. Ele levanta alguém. Porém, na mesma medida que ele levanta, se não tem temor, se não tem obediência, isso vai ser destituído. Então, toma cuidado com aquilo que você tem exercido para o Senhor. Toma cuidado com aquilo que Deus ele tem colocado nas suas mãos para que você não seja destituído ou desclassificado. Paulo, ele vai dizer algumas palavras nas suas cartas à igreja. Ele vai falar assim: eu oro, né? E peço também para que vocês orem, para que não ensinando tanta gente, eu também, não ensinando tantas pessoas, não seja eu mesmo desclassificado. Porque às vezes a gente entra num lugar de ensinar, fazer, e muitas vezes podemos ser desclassificados. Eli, ele servia ao Senhor no templo. Ele era sacerdote. Ele estava ali e tinha a palavra no coração, ele tinha a lei no coração, ele sabia o serviço que era para ser executado. Porém, ele foi desclassificado por conta de quê? Por conta de zelo. Eu não sei qual que é o seu propósito, eu não sei qual que é o chamado que o Senhor ele tem para a sua vida. Não sei o seu desígnio, mas faça com zelo, com temor, tudo quanto o Senhor colocou nas suas mãos. Se você foi chamado para ficar no estacionamento da igreja, fique no estacionamento com zelo, sabe? Conduza cada carro que entra, dê sorriso para cada família que chegue, sabe? Esteja lá pontualmente, manifeste com zelo e com amor tudo quanto o Senhor te confiou. Se você foi chamado para fazer o café na igreja, faça o café com zelo, com amor. Se foi chamado para pregar o evangelho nas ruas, para morador de rua, com zelo, com presteza, com carinho, com afeto, sabe? Com todo o amor do mundo. Se você sente que é esse o seu chamado, se o seu chamado é só cuidar da sua casa, da sua família, faça isso com zelo, com amor, com presteza, com cuidado, com carinho, sabe? Sem reclamar, sem murmurar. Que tenha esse brilho dentro da sua casa. Se o seu chamado é só conduzir um filho, conduza e conduza bem. Porque talvez esse um filho vai ser alguém que vai reposicionar uma nação. Tem pessoas que foi chamado para pregar para uma pessoa. Saiba qual que é o seu propósito e dedique-se nele. Se for para uma pessoa, com zelo para essa uma pessoa. Se for para 100 pessoas, com zelo para 100 pessoas. Se for para 20, para 1 milhão de pessoas, que seja com zelo para esse número. Mas tomem cuidado para não ser desclassificado naquilo que vocês pregam. Para mim, gente, há uma dor muito grande. A palavra vai dizer, Jesus, quando ele começa a falar assim, Cafarnaum, Cafarnaum. Ah, Cafarnaum, no dia do juízo não terá misericórdia para você, porque você viu sinais, você viu prodígios, você teve conhecimento e não me seguiu. Para o dia do juízo, ele vai falar assim, cidade de Corazim, no dia do juízo, terá mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Porque vocês viram, porque vocês tiveram conhecimento. Sabe, todos aqueles que um dia recebem conhecimento serão julgados e pesados mediante o conhecimento que tiveram.
Então, cada vez que nós vamos aprofundando em conhecimento da palavra, vai gerando peso e temor no nosso coração. E por isso que em todas as lives que eu tenho oportunidade, eu falo assim, que Deus tenha misericórdia de mim. Porque eu serei cobrada mediante a cada ensinamento que tenho e que ensino. Antes de passar alguns ensinos para vocês, eu busco conhecimento. Então, cada um de nós seremos julgados mediante ao nosso conhecimento. Agora, imagina o Senhor falando assim, você sabia e não praticou. Você sabia e não fez. Por que a mão de Deus pesou sobre Ofni e Finéias? Por que a mão de Deus pesou sobre Eli? Porque eles não eram qualquer pessoa. Uma coisa é alguém que não conhece da lei, alguém que não conhece quem é Deus e está ali comendo a gordura. Mas quando se sabe que a gordura é do Senhor, quando se sabe o ritual, a forma como deve ser feita, né? O trabalho, o sacrifício, e a pessoa vai na direção contrária àquilo, a mão de Deus vai ser pesada. Se você sabe que deve exercer o amor e não exerce, a mão de Deus vai ser pesada. Se você sabe que tem que ser imparcial e não é, a mão de Deus vai ser pesada. Se tem que exercer justiça, se tem que se diminuir, se tem que deixar a soberba de lado. Se nós sabemos disso e não praticamos, a gente vai ser igual aos fariseus. O problema do fariseu, do saduceu, era esse. Eles sabiam e não praticavam. Eram toda vez levados para esse lugar de religiosidade. Tem que lavar a mão, porque o que contamina o homem é o que entra no corpo dele. E sabiam demais, mas não conseguia praticar. Gastava muito mais tempo apontando o outro do que corrigindo os seus próprios atos. Nós precisamos gastar mais tempo olhando para o nosso coração, para o nosso eu, consertando essas coisas dentro do nosso coração para viver conforme Jesus viveu. Não é olhar para o nosso eu satisfazendo a nossa vontade, tá? É olhar para o nosso eu para corrigir os nossos atos. E aí nós vamos frutificar em Cristo e não seremos desqualificados. Paulo vai nos ensinar muitas coisas, né? Sobre correr a corrida da fé, sobre guardar essa fé, combater o bom combate, para aquele grande dia ele ter tudo numa caixinha e ser glorificado com o Pai, né? Tipo, ó, venci, Senhor. Tô aqui, a minha vida tá aqui. Coloquei tudo na caixinha, essa é a minha vida. É isso, tá? Nós terminamos o nosso devocional por aqui. Falamos sobre a oração de Ana, sobre os filhos de Eli, a forma como eles viviam perverso, como Samuel crescia em graça e agora como Deus vai levantar um outro sacerdote para ficar no lugar da família de Eli, porque eles eram perversos. Eu preciso ter zelo pela obra de Deus, pela obra que Deus colocou nas minhas mãos, é isso. Tem alguém que está aqui assistindo essa live pela primeira vez, que ainda não entregou a vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Se você é salvo, você escreve: eu sou salvo. Por que eu faço esse momento? Porque a palavra nos diz que nós precisamos declarar que Jesus, ele é o nosso Senhor e Salvador. Por que tem que escrever? Porque essa confissão ela é pública. Se no seu coração você crê e com sua boca você confessar, isso é Romanos 9:10, está dizendo isso. Se tem que confessar é porque nós temos que escutar alguém declarando. Subentende, né? Que essa confissão deve ser pública.
para que você seja salvo. Certifique-se do lugar onde você vai levar a sua alma, tá? Bom dia, Robertinha. Você tá na área? Não tinha te visto. Amém. Glória a Jesus por vocês serem salvos. E foi a melhor coisa que eu fiz, declarar Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Glória a Deus, né, Renata? Deus é bom. Também aprendo muito com vocês. Ele tem me ensinado muitas coisas. Glória a Deus pela sua vida, Raira. Que Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça e guie pelos seus passos todos os dias de sua vida. Amém. E amém. Glória a Deus. Que Ele possa também me ajudar a viver tudo isso, né? Porque não é fácil. Mas chegaremos lá. Mão no coração, feche seus olhos e fala assim: Senhor Jesus, muito obrigada por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração, produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por 1. Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esta palavra, que assim como Ana, em nossas orações tenha exaltação, tenha reconhecimento que o Senhor é a nossa rocha forte, fortaleza, que nós venhamos reconhecer aquilo que o Senhor faz, a bondade do Senhor, que o Senhor exalta aqueles que são humildes, mas que o Senhor abate os soberbos, que nós tenhamos um coração completamente alinhados ao Senhor, completamente rendidos à Tua presença. Deus, eu quero mesmo declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada pessoa que aqui está. Que eles possam ter os pés firmados na Tua palavra, que eles possam frutificar diante daquilo que o Senhor já declarou sobre a vida deles. Que os desígnios, Pai, sejam completos em Ti. Que cada pessoa designada a algo possa encontrar esse algo, Pai, e ser completos, Pai, em Ti. Em nome do Senhor Jesus que eu te peço, que tenhamos um final de semana abençoado, cheio da Tua graça, do Teu poder, da Tua bondade, e que nós possamos acertar o alvo, Pai. Em nome de Jesus. Que no pregar, que o Senhor venha nos ensinar a guardar o nosso coração, para que não venhamos ser desclassificados no final, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor, Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Façam todos um final de semana abençoado. Sextou com P de Pix, né, Lila? É isso. Que Deus Ele possa enviar a provisão para cada um de vocês que precisam, sabe? Eu não sei o que vocês precisam. Se é cura, se é uma provisão financeira, se é uma provisão de reconciliação no relacionamento de vocês, se é uma restauração com os filhos, mas que vocês possam viver dessa porção de Deus sobre a vida de vocês, tá? Em nome de Jesus. Um beijo, um queijo e até segunda-feira, se Deus quiser.